Olá pessoal, aqui é o André Balpada do Mestre das Poções. Eu estou hoje aqui com o Lorde A, o nosso rei Axikerzus da dinastia de Sarrasa, também conhecido, como eu falei, Lorde A, e a gente vai bater um papo aqui com ele. Por onde a gente vai começar, Lorde A? Tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Só da amizade da gente já tem aí bastante tempo. Já tem bastante tempo e assim o que está motivando, o que me motivou a vir aqui conversar com você, principalmente foi o que aconteceu no evento lá da Carmila. Carmila, a Noite de Gala Sombria, a festa mais épica, a festa vampírica, a Noite de Gala Sombria mais épica de todos os tempos do continente sul-americano. E assim, gente, foi a primeira vez que eu participei de uma festa vampírica, vamos colocar assim, e foi uma surpresa para mim, surpresa boa. Confesso, fui cheio de fui com alguns preconceitos, poxa, como é que vai ser? Vou ver o povo se mordendo, vai ser aquela... Me passou Calígula na cabeça, sabe? O filme. Ok. Imaginei uma coisa mais pop, tipo The Originals, Vampire Diaries. Mas assim, foi uma surpresa muito agradável. Foi uma surpresa muito agradável. E o que aconteceu lá, eu não sabia que ia acontecer. Eu imagino que poucas pessoas sabiam o que ia acontecer. E o que me motivou aqui a vir conversar com você é entender tudo isso. Entender esse mundo vampírico de uma maneira simples para aquele que não participa. É isso que eu queria entender, Lorde A. E no momento que você está me explicando, tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai entender também. Então, por favor, começa pelo princípio. Sim, pelo princípio de tudo, né, André? O vampiro, né? Existe há quase 50 anos uma comunidade vampírica internacional, cujo início acaba remontando à dinastia Sarrasa. E essa comunidade internacional ela se divide em duas vertentes, né? Uma mais fashionista, produção cultural, ou seja, a criação de livros, de romances, de videogames, de quadrinhos. Videogames também, legal. Sim. Ela cobre tudo que você pode imaginar que tem de vampiro na cultura pop, né? O vampiro é um elemento da cultura popular, também podemos dizer, até da chamada cultura erudita, bastante desde o romantismo. Basicamente, Sim. Antes disso já era um personagem folclórico. Antes de ser um personagem folclórico, existiram. O que foi nomeado como vampiro existiu, mas não eram mortos-vivos que vinham do túmulo. Eram o que a gente pode chamar de pagãos ou ainda de adeptos de ritos de fertilidade da terra, baseado em processo estático, para a gente citar o microhistoriador italiano Carlo Ginzburg. Eram as guildas de profissões marginais, principalmente como profissões marginais, coisas assim como parteiras, pedreiros livres, guildas de guerreiros. Pedreiros livres, a gente está falando de maçonaria ou não? Pois é, né? Os proto-maçom, por assim dizer. Proto-maçons, ok. E então você tinha todo esse amplo contingente de pessoas que duraram mais ou menos até o século XII, no norte da Rússia, onde os católicos, que eram os que moravam na cidade, rotulavam como Ampir. O que era Ampir? De acordo com a Universidade da Califórnia, num estudo de etimologia, origem das palavras, o termo era um xingamento, como era usado na cidade, algo como o desgraçado, o não merecedor da graça, o sem salvação. E, bom, quem eram essas pessoas? Eram aqueles que moravam no meio do mato, ou seja, pagãos, não moravam na Civilis ou na Urbe. E assim os católicos tratavam eles lá na cidade de Novgorod. Só que fica no norte da Rússia. Tá. Essa cidade havia sido uma cidade colonizada, criada pelos varengues, que eram suecos, vinham de um lugar chamado Uppsala, de uma ilha chamada Gotland. E eles, diferente dos vikings, eles chegaram um pouco antes naquela região porque eles não cruzavam os oceanos pelos mares, eles iam por dentro dos rios ali da Ásia, né, do norte da Europa, eles desciam pelos rios e eles acabaram colonizando aquela região, unificando as tribos que tinham lá,
trouxeram Thor, Odin, Freya, trouxeram seus deuses, conheceram os ritos de lá e os povos daquela região se enturmaram bem. Mas o tempo passa, esses reis foram convidados a conhecerem o catolicismo ortodoxo, acabaram se convertendo, porque aí você pensa, os caras que moravam naqueles castelos, indo visitar lá, eu acho que é na Turquia, uma catedral como Hagia Sophia, e vendo aquele domo esplendoroso, imenso. Imagina como não foi a reação deles de duvidarem se estavam no Sem céu dúvida. ou na terra. Isso acontece. E isso aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta, que agora veio um negócio. A Igreja Católica sempre nessas. Vamos lá. Quando elas convertem as pessoas, eu estou evitando usar a palavra conquista essas pessoas, ela sempre acaba absorvendo alguma coisa daquela cultura para fazer aquele povo aceitar melhor o catolicismo. Sim, O que sim. o catolicismo absorveu desse povo que você está falando? Olha, Só para a gente poder identificar e só situar. por aqui. alto, a gente vai ter que, sempre que eles chegam, os deuses e deusas, ou espíritos guardiões, totêmicos, divindades totêmicas, eles normalmente, curiosamente, são vestidos com os trajes e nomes de santos, né? Então isso vai acontecer bastante naquela região. Então o que eu gosto no norte da Rússia, o que eu gosto no leste europeu, é que todos os santos, além de barbudos, muito normalmente portam espadas e foram guerreiros. Não era aquele santo que ia ser mártir por uma pregação, morria em uma cova de leão. Não era São Francisco, né? Era o Exato, guerreiro. exato. Era um cara que ia pegar uma espada, um escudo, ia ter que enfrentar a invasão dos mongóis, ia ter que enfrentar os bárbaros das estepes asiáticas. Era o cara que vivia num lugar onde tinham ursos, no meio da neve. E essas congregações que foram se espalhando a partir dali pegaram muito desse extrato xamânico, de cantar ao redor de fogueiras, de conhecer bem as ervas, porque isso não era misticismo, era sobrevivência. Sim, sim. Se você era envenenado por alguma coisa, se você se feria, se você tinha pneumonia, que eles não tinham esse nome na época, se você tinha diversas doenças ocasionadas pelo frio, você tinha que saber fazer remédios com ervas, você tinha que saber fazer beberragens só para continuar vivo. Então eles desenvolvem uma espiritualidade mais grave, mais saturnina. Então a gente vai ver aqueles como os monges starets, acho que eu falei certo, porque eu erro quando eu me proponho a falar sobre esses nomes, eu tenho certeza que eu erro as pronúncias monstruosamente. Ah, mas é difícil. O pessoal deve ter percebido quando eu fui dizer o seu título, o quanto eu sofri. Gente, eu tentei umas 15 vezes e eu tenho certeza que eu ainda não acertei. Mas a gente vai treinando, a gente aprende. Mas continua. E bom, esse é o resumo do norte da Europa, do leste europeu. Então você vai ter essa fusão. Todo mundo já ouviu falar da história do Grigori Rasputin, que é conhecido como Monge Louco, para quem viu os filmes de Hollywood, aquele filme em preto e branco, que ouviu falar da história dos últimos czares da Rússia e tudo mais. Ele era membro dessa congregação, mas de diabólico ou de demoníaco, talvez esses termos sejam exageros da cultura pop sobre ele. Ele é reverenciado como um santo. Quando a gente fala do Vlad II e do Vlad III da Casa Bessarabe, que a gente conhece aqui no Ocidente por causa dos filmes, conhece como Vlad Dracul, e o Vlad Draculha, ou Vlad Tepes. Draculha era filho do dragão ou filho do diabo. Eles eram voivodes romenos, tipo um rei, tipo um regente romeno de uma região. E o Vlad III até hoje é cultuado como um santo popular na Romênia, tendo até uma ordem. Eu não sabia disso. Sim, tendo até uma ordem devocional que reza para ele sempre no plenilúnio, no ponto mais alto da lua cheia, reza um Pai Nosso em romeno, que é muito bonito, e uma oração própria de santo que essa congregação, ao longo desses últimos 14 anos, não me transmitiu qual era essa prece ainda. E bem, então a gente tem essa história. O vampiro vem do vampir. Vampir era um xingamento, mas era uma palavra que tinha descido, provavelmente, segundo o historiador Nicolas de Laveret, na obra Bloodlines of the Dragon. Ele provavelmente era um termo que remetia a alguém que desenvolvesse uma função de sacerdote ou estivesse ligado a trabalhar com as chamadas pedras rúnicas, né? Então há quem diga que talvez esse fosse o nome de uma pessoa, de um escultor de pedras rúnicas, ou ainda fosse tipo uma classe profissional. Alguns dizem que era uma espécie de
gritador, talvez um homem de rezas, um xamã. Vampir, por esse lado, se a gente pensar nessa possibilidade sueca, costuma-se especular que quer dizer, vem da mesma raiz de upper, mais elevado, acima de. Então, poderia ser uma espécie de líder visionário, um xamã, um sacerdote. As possibilidades são vastas, mas é aí que está a raiz de tudo isso, né? Isso acaba no século XII, não por causa que a Inquisição ou a Igreja vai exterminar eles, não. Acaba porque esses cultos foram enfraquecendo, o crescimento das cidades impediu a economia desse pessoal que vivia nas florestas de se desenvolver ainda mais, fundamentos foram sendo perdidos, e acabou minguando e sendo incorporado no folclore, ou como alguns dizem, na magia rasa, na red magic, né? E foi vivendo nesse substrato, basicamente. Entendi, né? entendi. Foi se diluindo. Aí o que vai acontecer? Aí o vampiro, como você conhece, como eu conheço, como todos vocês estão acostumados a ver nos filmes, nas lendas, naquelas histórias todas, surge efetivamente no final do século XIV. Então a gente está falando de 300 anos entre o século XII e o final do século XIV, mais ou menos. 300, quase 400 anos, né? Então, se quem conta um conto aumenta um ponto, imagina o pessoal ouvindo essas histórias, lendo os relatos dos monges católicos sobre pessoas, processos xamânicos de pessoas que dançavam em torno de uma fogueira em noites de lua negra ou nos 14 dias, quando o sol estava mais longe, que coincidia com o solstício de inverno. Imagine as pessoas ouvindo essas histórias. Um cara morreu por 3 dias, foi enterrado, de repente voltou do túmulo contando que virou uma coruja, que montou num cavalo, largou a pele de pendurada, cruzou um grande lago, um grande rio, daquele lado ele lutou com demônios, ou ao lado de demônios, ou de deuses, e trouxe o sol e a vitalidade de volta, mas quando voltava roubou um pouquinho de vitalidade, um pouco de boa sorte das pessoas da região para ficar vivo. Carlos Ginzburg vai contar bem essa história em História Noturna. Aumenta um ponto cada um que passa, é verdade. 400 anos. A igreja, 400 anos depois, a igreja precisava... a gente tinha a questão das fogueiras, né, da Inquisição. A fogueira mantinha viva a indústria religiosa, a indústria da produção de relíquias e santos, a indústria do turismo. Então, a cada 15 dias tinha que ter uma fogueira nas grandes cidades ali da Europa daqueles tempos. Isso movimentava o turismo, as hospedarias, as tavernas, a venda de comércio de relíquias e santos, porque assim, alguns santos deviam ser tipo uma centopeia, né? Porque o que tem de osso, de perna de santos, os caras deviam ter umas 100 mãos, porque tem osso disso tudo. É verdade, eu nunca tinha parado pra Cristo pensar usou umas 200 coroas, porque tem coroa dele para todo lado, tem sudário para todo lado. É isso aí, cara, é verdade. E eles precisavam manter essa indústria. Eles inventam, primeiro eles pegam a imagem da mulher libertina, da mulher que vivia mais próximo da natureza e não estava nem aí para os seus dogmas. E com isso eles vão criando a imagem da bruxa. Você sabe que eu fiz um vídeo explicando como é que a igreja pegou muito do ponto da mulher que fazia cerveja. Sim. Ela tinha um chapéu para chamar a atenção, ela usava vassoura para limpeza, tinha todos esses símbolos da bruxa, era da mulher que fazia cerveja. E era a mulher que fazia cerveja naquela época. Que legal isso. Eu fiz um vídeo, depois eu coloco aqui para vocês. Opa. Sobre isso, óbvio, bem simplificado. Bom, Lódia, legal, tem toda essa história. Eu tenho certeza que você deu só uma pincelada. Esse é o básico, né? Da onde vem tudo isso e como se tornou o que a gente conhece hoje. Exato. Né? Enfia a mão no microfone. Bom, vamos lá. Mas como é hoje? O que é o vampiro contemporâneo? Eu não quero usar a palavra moderno, vamos usar contemporâneo. O atual. O atual, tá? que a gente tem hoje. Deixa eu só colocar esse cetro aqui. Então, André, o vampiro contemporâneo, ele herda um pouco de todo esse simbolismo, né? De toda essa história. Porque é sempre importante a gente citar, assim como a bruxa não voa de vassoura, o vampiro, duvido que alguém aqui acredite que haja uma pessoa que precise beber sangue de outra pessoa, que essa pessoa seja a prova de balas, que essa pessoa tem medo de alho, a velocidade. Não anda durante o dia, que são todos esses mitos que a gente... Isso, todas essas histórias, né? Nada, assim, até um pouco aquele momento, né, que eu acho que a gente
não é uma recepção, é uma decepção, né? Então, não, nada disso, nada dessas coisas existem. Ok, talvez algumas pessoas precisem acreditar que existam e eu não quero afrontar, todo mundo é livre para crer no que quiser. Mas, assim, se você encontra alguém que te fala que as coisas são de maneira denotativa, ao pé da letra, desconfie, porque eu nunca vi uma bruxa voando de vassoura, a não ser com efeitos especiais e encenações teatrais. Eu nunca vi druidas como aqueles do Asterix. Eu nunca vi. Poção mágica, ou mesmo o Obelix, né? Você Mesmo nunca viu um Obelix. cara com a força eterna da poção mágica. Exato, né? Licantropia também. Licantropia não é alguém que vai ficar mais peludo, com garras, vai deformar, vai acontecer que nem naquele filme, Um Lobisomem Americano em Londres. Não, o que a gente quer dizer é, tipo, existe uma parte espiritual, simbólica? Existe. Eu falo, para mim é muito mais fácil falar sobre a comunidade vampírica internacional, a comunidade vampírica brasileira. Ela se divide numa vertente fashionista de produção cultural e uma vertente espiritualista. Nessa vertente da produção cultural, a gente vai ter, do fashionismo, nós vamos ter desde cosplayers magníficos, magníficas, que vão Sem se dúvida. trajar como personagens. Eu vão vi criar algum visuais desses na festa e, gente, magníficos, né? eu e minha esposa, a gente tava lá servindo chopp pra galera. E assim, a gente não faz parte da comunidade, tá? A gente não tá ali no dia a dia. E a Branca, minha esposa, me dava uma cutucada, olha, meu, o cara perfeito, perfeito, maquiado na perfeição, um traje não tava exagerado, tava vitoriano, perfeito, sem overdose. O cara teve tempo, o cara se esmero para produzir o melhor possível. Temos de visual, aquela família que tinha a menina. Sim, sim. Nossa, que coisa linda, cara. A menininha ali, teve uma hora que ela rodou, tipo de balé, pra dar uma rodada na saia. Tava eu e a Branca junto nessa hora. A Branca ficou apaixonada, realmente a família toda tirando uma foto. Eu não tive coragem de ir lá tirar foto com eles, eu me senti meio por fora. Mas não haverão outras Com oportunidades. certeza, vocês já são nossos protegidos. Nesse ponto, é realmente, assim, fora de série. Mas além da parte fashionista, dos cosplayers, da parte de traje, tenho certeza que isso movimenta um mercado bastante Sim, um mercado grande próprio, também. de artesãos, criadores de roupa, muita gente com faculdade, né, fazendo isso, mestrado, doutorado em moda, especializado em reconstituir visuais de épocas ou ainda fazer releituras, interpretações. Tem bastante marcas, bastante artistas nesse ramo, né? E a gente viu ali, acho que no Carmila, a gente viu a parte mais requintada, mais refinada de tudo isso, né? E, bom, claro, a gente falava que tem essa parte cultural, essa parte fashionista, e tem a vertente da cosmovisão, a vertente espiritual, que é um pouco menor numericamente, como a gente pode explicar ela? Assim como vocês já ouviram falar de bruxaria, já ouviram falar de Wicca, já ouviram falar de xamanismo, de druidismo, existe a cosmovisão vampírica. Ela traz o vampiro como um arquétipo de poder, ela já existe há quase 50 anos. Tudo começou com a dinastia Sarrasra, e nos anos 70, mais ou menos, mais ou menos no meio da década de 70. Paralelo com isso, a gente vai ter também o Michael Aquino, do Temple of Set, e alguns dos seus descendentes, que vão desenvolver também uma outra vertente, um outro caminho de vampirismo, que vai seguir uma linha própria, bastante diferente disso tudo. Mas nesse período começa a exploração do arquétipo do vampiro. Mas o que é a cosmovisão vampírica? O que você pode ok. resumir pra gente da filosofia da cosmovisão vampírica? Cosmovisão vampírica basicamente lida com você trabalhar com o seu eu feral. O que é o eu feral? O eu feral, em poucas palavras, é o seu lado... Não vamos entrar em termos de puro, porque é bem longe disso, mas é o seu eu que não foi modelado. Não foi modelado pelas convenções sociais. Tá. Que não foi tocado por muitos traumas ou por muitas marcas.
é a sua potência primeva. É o, como a gente fala, o seu espírito caçador. É aquilo que te chama a atenção para uma sede muito especial, uma sede de espírito, e la hambre del alme, ou a fome de alma. Aquela força, aquela quase uma pulsão, um intento que te faz sempre ir além, te faz desenvolver, te faz caçar, te faz se jogar em meio à escuridão ou o horizonte, porque escuridão e horizonte são sinônimos para a gente, te faz se jogar no desconhecido para resolver algo, para trazer algo que você sabe que é bom. Os ocultistas chamam de realizar a verdadeira vontade, realizar aquilo que é transparente para você. Viver pelas suas próprias medidas, pela sua própria velocidade, pelas suas próprias dimensões, determinar sobre aquilo que lhe determina, mas retendo uma presença de espírito mais serene, mais hábil, mais prática, onde você não viva por regras, por convenções sociais, tudo isso é ilusão. Você possa viver pelo que bate no teu peito, pelo que te traz vida, por aquilo que te faz sentir mais vivo, mais presente. Eu imagino que o termo caçar seja também um termo simbólico que você utiliza, certo? Ou é algo... A caçada? É uma caçada mais interna. Mas eu não imagino uma caçada, vamos caçar as vítimas para morder o pescoço. É aquilo que você estava falando antes. É o simbólico. É o simbólico. simbólico. Deixa eu, então, caçar dentro de mim a força para me transformar dessa e desta maneira, certo? Exato. Crowley, Aleister Crowley, o célebre ocultista inglês, né? E magista dos bons, eles tinham no seu livro da lei aquela sentença, os escravos servirão. E as pessoas... Eu não sei o que acontece quando a gente usa termos mais fortes, mais intensos, as pessoas tendem a interpretar sempre ao pé da letra, sempre de maneira denotativa e ainda tendem a atribuir alguma expressão política nisso. Sim. Bom, fazem isso com o Alcorão, fazem isso com a Bíblia, fazem isso com o Bhagavad Gita também, mas é assim, tipo, isso se refere ao simbólico. E em termos de cosmovisão vampírica, não existe nada que tenha nascido que possa alimentar tua sede de espírito ou fome de alma. Não há nada em terceiros que possa te alimentar nesse sentido. Então, sim, é uma caçada interior? Sim, é uma espreita e uma caçada interior. E o Carlos Castaneda já falava isso, já trazia conexões desse espírito caçador nos anos 70, se eu não me engano. É uma caçada interior, é um trabalho interior. Mas é um trabalho interior vigoroso, porque você vai estar lidando com obsessões, com compulsões, você vai estar lidando com o hábitos, ser humano, com rotinas, os vícios. vícios, e você vai, e vícios e as paixões, né, de patôs. Patôs, aquilo que te deixa passivo, aquilo que você faz porque você acha que é natural. Ah, mas eu fui criado assim, é natural, eu nem questiono isso. E se o mundo hoje em dia está uma grande merda... Desculpe, eu sei, vocês ouvem coisas piores na televisão. Se o mundo está assim hoje, se a sua realidade não está legal, é porque há muito automatismo, pessoas fazendo coisas, porque é natural, todo mundo faz. E a cosmovisão vampírica, ela não é popular, ela é bastante impopular porque ela para e... Não, tipo, você deveria questionar. Mas não aquele questionamento besta de fazer textão no Facebook, querer exigir que pessoas fiquem te escutando. Não. Realmente buscar a verdade. Buscar mais, que a verdade é subjetiva. Bem, é mexer com aquilo que te fode, com aquilo que não te deixa crescer, não te deixa ir para frente, com aquilo que te deixa sempre naquele lugar que você já está cansado de não sair, de nunca ter nada além. O cômodo. O pessoal do RH chama de zona de conforto, você sabe, né? Então é isso, é mexer com esse básico, com essa essência, com esse ego. Você não é o ego que te rege, é um tal, o pessoal diz que é o tal do self, é um tal de arquétipo. E você precisa aprender a se conectar, a clarear sua visão e encontrar aquilo que é transparente para você e não aquilo que disseram que é transparente para você. Aquilo que te faz bem nas suas dimensões, não o que te disseram que faz bem. Essa é a nossa pegada. Agora eu entendi quando você fala
não foi bem esse o termo que você colocou. Não é ser contra as regras. Na realidade, as regras podem não estar fazendo bem para o seu eu, para o seu self. Exato. Entendeu? Nenhuma Agora eu regra, entendi nenhuma medida dada de fora de você por um terceiro te faz bem. Agora eu entendi o que você quis dizer com isso. Aqui, quando fala regra, eu sempre penso em lei e tenho certeza que também não é isso que você quer dizer, vamos desobedecer às leis. Muito longe disso. Sim, naquele momento que você falou... Exato, até... é subjetivo. Exato. É subjetivo. Gente, isso tudo não tem a ver com você virar um porra louca, com você sair por aí fazendo toda merda. Não, estou fazendo a minha verdadeira vontade. Não. Verdadeira vontade é uma coisa que você está fazendo. Eu gosto de usar muito o exemplo do escritor, até porque é um exemplo bem próximo de mim, o exemplo do DJ. Quando eu estou escrevendo meus livros, eu posso passar às vezes 3, 4, 5 horas trabalhando naquele capítulo, só em algumas páginas, e eu não sinto o tempo passar. Aquela pilha de livros que eu consulto do meu lado não tem problema nenhum, mas de repente eu começo a sentir fome, estou quase desmaiando e, poxa, eu acho que eu devia ter almoçado, eu acho que eu devia ter feito alguma outra coisa. Verdadeira vontade está mais para esse lado. Está mais para esse lado. Aquilo Sempre que quando a gente fala de lei, quebra de lei, eu sempre lembro do Crowley. Que é faça o que tu queres, contanto que você não faça mal ao próximo. É mais ou menos Wicca, isso. Né? Não, mas tem isso no Crowley também. Ele não é o foda-se todo mundo. Não. Você pensa no próximo, no limite, onde começa o limite do próximo. É aquilo que eu falei do simbólico, né? Sim. Tipo, não é, os escravos servirão. Ai, meu Deus, os vampiros querem escravizar todo mundo. Não, primeiro, até porque essa frase nem é dos vampiros, né? É da Telemann. Mas o que eu quero dizer é, tipo, teus vícios, tuas paixões te escravizam, cara. Sim. Acorda. Você vai ser o pobre coitado que rasteja aos pés dos seus vícios, dos teus automatismos, está sempre naquela situação deplorável? Ou é você a pessoa que vai fazer os seus vícios e tudo isso servirem a você, tomar o controle disso e tornar eles aquilo que eles são, automatismos? E um pouco pior, né? Se ele tivesse ainda servindo aos vícios dele, o que a gente vê por aí, geralmente eles estão servindo aos vícios dos outros, Sim. Que é um pouco pior. Muitíssimo pior, aliás, né? Todo mundo quer ser bateria de algum parasita em nome de popularidade. Essa que é a real. Não importa o lado político, cultural, se é na academia eu falo no meio universitário, não importa se é no meio musical, não importa onde, todo mundo quer ser rebanho, quer ser bateria de parasita. Né? Exatamente. Antes de você me contar o que aconteceu na Carmila, me conta um pouco mais sobre o que é esse círculo da cosmovisão vampírica, como é que funciona isso, como que a pessoa que está interessada em participar participa, se existe algum pré-requisito, o que dá para falar. Eu imagino que você não possa dizer tudo, tá? Mas pelo menos o básico para nós, meros mortais aqui, como é que isso funciona? Ok. Bom, como funciona, né? Como existe? Como eu contei, a gente tem a parte do fashionismo, a parte da espiritualidade, temos a cosmovisão vampírica, que é essa parte da espiritualidade. É uma, como a gente pode dizer, é uma espiritualidade pagã, panteísta para alguns, politeístas para outros, tem quase 50 anos de história, de práticas. Começou nos Estados Unidos, mais especificamente no estado de Washington, por volta da metade da década de 70, com a grande matriarca, que é a Goddess Rosemary Sahasra. Ela trouxe esses ritos junto com um grupo de pessoas que queriam explorar esse arquétipo do vampiro que a gente estava falando, né, anteriormente. E desde então se organizou como pequenos grupos, como pequenos núcleos organizados regionalmente, e muitos deles respondiam a uma filiação, a uma dinastia, por assim dizer. A mais conhecida, a mais antiga e mais ativa é a Sahasra, há quase 50 anos. Eu trouxe esse conteúdo para o Brasil, para a América do Sul e Portugal há mais de 15 anos, por volta de 2003, que eu comecei efetivamente a divulgar, mas antes disso, 1998, 99, eu já estava envolvido com todo esse contexto.
E, bom, como faz para participar? Aqui no Brasil, a gente tem o Círculo Strigoi, que é uma discreta sociedade vampírica, e você pode, se você sente afinidade, se você gosta de tudo isso, se de alguma forma tudo isso que eu te falei aqui te chamou a atenção, fez seu coração bater de uma forma diferente, deu uma sensação de, cara, é exatamente isso que eu preciso na minha vida, você acessa redevamp.com e lá você procura o site do Círculo Strigoi. Eu imagino que você já escreveu alguns livros, pelo que eu estou vendo aqui, e este daqui eu imagino que é Mistérios Vampíricos. Eu acho que isso pode despertar e ao mesmo tempo sanar muitas das dúvidas de quem nos assiste, certo? Sim, sim. Se vocês, inclusive, encontrarem esse livro em alguma livraria, comprem, porque está esgotado. Você pretende reeditá-los? Olha, foram mais de 12 mil exemplares que a gente vendeu desse livro. Ele tem uma história engraçada, André. Levou 10 anos para ser escrito. Vixe, Foram 10 anos da minha vida que eu investi na produção desse livro. legal. Ele foi as duas primeiras versões, depois de mais ou menos um ano e pouco, cada uma eu destruí porque eu achava que não estava bom. Aí a versão que ficou foi desenvolvida por pelo menos uns quase 7 anos e meio. Você tem uma veia meio perfeccionista ou não? Sabe, você vai vivendo, você vai expandindo o seu repertório, você vai encontrando algumas coisas nas encruzilhadas da vida que vai ampliando, vai aprofundando. Então eu achava que nunca estava bom, sempre estava faltando alguma coisa. Entendi. Então eu usei para o tempo que me foi necessário. O começo do Mistérios Vampíricos foi num site chamado vampirismo.org, onde eu compilava dezenas de traduções e conteúdos que eu desenvolvia para blogs, para outros sites que eu fui colaborador entre 2003 e 2006, mais ou menos. No lendário vampirismo.org eu compilei esse conhecimento, eu compilei o que eu tinha desse material lá e baseado nisso eu comecei a aprofundar cada um daqueles tópicos dos textos do site, eram mais de 600 artigos que tinham lá. Eu comecei a aprimorar e eu vi que aquilo já não era mais um material de internet. Então eu comecei a trabalhar no esqueleto do que ia ser esse livro. Bacana. Esse livro foi se desenvolvendo, um dia eu encontrei o meu amigo, o Wagner Veneziano Costa, que é o dono da Madras. Eu contei para ele sobre esse livro, ele se apaixonou. A Madras, no passado, lá no Madras começo, a editora, Madras tá? a editora. Lá no começo do século XXI, a Madras lançou Vampiros, Rituais de Sangue, de um outro amigo, que era o Marcos Torrigo, que foi o primeiro livro de pesquisa sobre o contexto vampírico sério, fundamentado, lançado no Brasil. O Wagner considerou que o Mistérios Vampíricos era uma espécie de sucessor daquela obra, que ofereceria uma continuidade, uma atualização a tudo isso. Então, assim, a gente foi lançado, né? Foram 12 mil exemplares comercializados e eu acho que foi bom, eu acho que cobriu, eu acho que expandiu. Foi um marco da comunidade vampírica do Brasil, esse livro. E, como eu disse, se você encontrar ele em algum lugar, compre porque está esgotado. Bom saber. Eu não tenho planos de relançá-lo tão cedo, até porque quando você passa 10 anos trabalhando numa obra, eu não sei quanto a você, quem assiste, mas francamente, eu não aguento mais mexer com esse texto. Se for para fazer algo ao redor do Mistérios Vampíricos, eu acho que 2023, 2024 é um bom ano para isso. Mas, assim, eu nem fiquei sabendo por você, fiquei sabendo por um outro vídeo que você está para lançar um outro livro. Sim, também. sim. A gente E vai... esse outro também vai descrever um pouco mais desse mundo ou tem uma outra pegada? Vai, sim. O Mistérios Vampíricos, a minha preocupação quando eu fiz esse livro era, olha, vampiros têm uma história. Veio de um lugar, se desenvolveu historicamente, filosoficamente, tem um ethos, tem uma identidade, fala sobre muitas coisas, mascara muitas coisas que são necessárias de se vivenciar, ensina como determinar sobre aquilo que lhe determina e retendo a sua presença de espírito, sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais harmônica, uma pessoa mais divertida, uma pessoa mais carismática, mais agradável, é aquela pessoa que você gostaria
de encontrar em algum lugar que você frequente. Eu acho que isso é fundamental. Você estava falando do... Deixa eu só te contar. Então, minha preocupação foi histórica, André. Foi um livro de história que eu quis fazer, trazer essa pesquisa, oferecer esse alicerce, esse fundamento que era necessário aqui no Brasil. No Brasil, eu tenho um portal chamado redvamp.com. O que mais recebe é e-mail de me transforma em vampiro. Eu quero ser vampiro, nasci para ser vampiro. Olha meu WhatsApp. Você tem desde crianças de 12 anos que vêm escrever a pessoas de idades mais avançadas que têm ideias que vai chegar alguém com uma mordida encantada e, bum, a pessoa vai virar um ser com superpoderes. Então, Mistérios Vampíricos veio para desmistificar isso. Desmistificar. E, gente, pelo amor de Deus, pare. Inclusive, pais que estão assistindo essa entrevista, pelo amor de Deus, fiquem de olho na vida digital dos seus filhos. Eles postam seus telefones, celulares publicamente em YouTube, em rede social. E olha, a gente toma conta disso. A gente tem um código de ética, de bom senso extremamente forte. Não é permitido menores de idade no contexto da comunidade vampírica brasileira, nem na comunidade vampírica internacional. Tipo, as únicas exceções a isso são em eventos públicos acompanhados e na presença dos pais o tempo todo. Temos muitos pais e mães que frequentam esse contexto, as festas, porque é um evento cultural, onde você vai ver arte, vai ver música, bons pratos de comida, né? Cervejas artesanais maravilhosas, vinhos incríveis. Tá na hora de eu fazer o comentário sobre a festa do Camila, que é muito importante, aproveitando que você está falando com os pais. Eu faço muito evento por conta da cervejaria, eventos de cerveja artesanal, eventos medievais, eventos místicos, e é a primeira vez que eu faço um evento da comunidade vampírica. E o que me surpreendeu realmente foi o tanto de, por favor, muito obrigado, com licença, o nível de educação e tranquilidade das pessoas. Você usou o termo que eu vou copiar, a serenidade das pessoas. Quando vão conversar com você, todo mundo falando baixo, o som estava alto, mas as pessoas falavam baixo e você entendia o que elas queriam falar. Isso foi uma das surpresas realmente maravilhosas que eu e a Branca tivemos durante esse evento, porque dá esperança de que realmente existe um povo por aí que desponta, se destaca literalmente do que a gente vê no comum, nos eventos em geral. É o que a gente estava conversando antes de filmar. Nos eventos místicos e nos eventos medievais, é legal, o povo educado tal, mas nos eventos de cervejaria rola uma certa euforia, onde as pessoas acabam se exaltando. E, poxa, isso não aconteceu nesse evento, em nenhum momento. Foi uma festa feliz para mim do começo ao fim. Em tudo. Quando a primeira pessoa falou, poxa, por favor, uma cerveja, poxa, eu estou na dúvida, você tem com 2 tipos, tem como me explicar, por favor? E por favor, 2 vezes na mesma frase, gente. Eu sou um cara bocudo, eu falo um monte de palavrão, e aquilo dali, eu me controlei para me manter no mesmo nível das pessoas que estavam lá. Eu tive que subir um pouquinho o que eu costumo ser para poder estar no mesmo nível. Isso foi uma tremenda surpresa e até um crescimento para mim e para a Branca. E eu acho que isso é um reflexo de todos esses aprendizados. Que você vai falar agora sobre o círculo, tá? Que a gente começou, de como que entra. Eu acho que tem tudo a ver com isso e com a liderança que passa pelo exemplo. A serenidade, a boa educação, a maneira de lidar com as outras pessoas. Eu tenho certeza. E agora, só dando um chute na política nacional, acho que o povo está sendo o que é hoje por conta dos líderes que nós temos que não dão o exemplo. E assim, o exemplo tem que partir de lá. Sim. E é o que você faz com as pessoas que estão dentro do círculo, que a Xendra faz com as pessoas do círculo, de crescer isso. Vocês estão de parabéns, realmente. Uma excelente surpresa. E eu não quero sair do meio, porque é delicioso. É delicioso. Uma vez que você visita a escuridão, você não quer mais sair dela.
Pois é, cara, isso é o arquétipo do vampiro, né? A gente pode escrever páginas e páginas, fazer mais de 400 programas de rádio, como é o Vox Vampírica, e a gente sempre percebe que existe um arquétipo, existe algo ali, e a gente pode apontar, pode delinear, mas ele está ali. Você descrevendo isso para mim, meu, é um atestado assim, olha, tá aí, é desse jeito, eles existem, elas existem. Nada é como se vê ao pé da letra, é um outro povo, com uma outra pegada, um outro jeito de ver a realidade, de interagir entre eles. É muito diferente em todos os sentidos, é belo e é interessante, porque não existe qualquer forma de dogma nisso, qualquer forma de ideologia. Tipo, ninguém está sendo daquele jeito porque eles disseram que tem que ser daquele jeito ou só assim vai agir daquele jeito. Você tem pessoas que, em alguns casos, pessoas que vêm de outros estados, até de outros países, que nunca se viram na vida e quando estão juntos parecem parentes e que pessoas convivem há longuíssima data, já se conheciam porque eles têm têmperas que se harmonizam, convergentes. Isso é uma realidade. Eu sei de onde vem isso? Não, não descobri ainda. Especulo? Especulo. Eu nomeio isso de cosmovisão vampírica? Eu nomeio isso por algumas medidas, algumas mensurações pré-modernas e perenes? Sim, eu faço desse jeito e aparentemente tem sido a melhor medida. As teorias de gabinete com ar condicionado, que são as piores, e uma série de papos modernos e pós-modernos não tocam, sequer arranham para a gente começar a falar do que existe, de como é esse meio. E eles são assim, tipo, e o que que acontece, né? Então, eles são assim. Aqui na comunidade vampírica do Brasil, nós trabalhamos o fashionismo, produção cultural e a cosmovisão vampírica e espiritualidade em harmonia. Nós temos o portal redvamp.com, que completou 15 anos, e basicamente é a história da formação dessa comunidade no Brasil. Lá a gente integra arte, espiritualidade, cultura pop, folclore, criação cultural, o trabalho de artesãos, comerciantes, DJs, bailarinas, e eu acho que eu vou pecar porque é um mercado bem grande, não vou tentar nomear todos eles, que convivem, coexistem e se harmonizam com essa chamada comunidade vampírica brasileira há muito tempo, estabelecendo laços fortes, prosperando todos juntos. A gente faz um bazar que reúne esses jovens artistas, artesãos, comerciantes, que funciona muito bem, que é o Bazar Redvamp. Agora a gente tem condições de fazer uma festa anual, com jantar e com um belo de um salão de baile, que aconteceu, que é o Carmila, Noite de Gala Sombria. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E é assim que a gente organiza esse público. O Círculo Strigoi é uma parte importante nisso tudo. Sim, ele é. Ele é herdeiro da dinastia, herdeiro da tradição e do legado da dinastia Sarrasra. Ele exerce uma liderança forte em diversos sentidos, uma influência e uma presença de espírito determinante no sucesso da comunidade vampírica do Brasil. Nós temos hoje bem mais de 450 eventos já realizados nesses 15 anos. Se a gente vai para Nova York ou alguns lugares onde já existe a comunidade vampírica internacional há quase 50 anos, nós temos quase o dobro de eventos, de encontros, seja na parte de espiritualidade ritualística, seja na parte cultural. Quando você fala, nós aqui Brasil temos o dobro. Nós aqui Brasil. Nós temos o que a gente conseguiu aqui, a influência que a gente trouxe na América do Sul, para a Argentina, para o Chile, Colômbia e mais alguns outros focos, até mesmo em Portugal, é uma influência grande e inexistente antes de tudo isso se iniciar. Então a gente tem essa vanguarda, e a gente procura trabalhar o enraizamento e a ramificação disso. Lá na festa, a gente, inclusive a comunidade vampírica do Brasil, assumiu uma nova qualidade, um novo status. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde é mais frequente tudo isso, você tem em cada cidade,
ou região costuma ter um nome que é dado pela própria comunidade ou pelos mais antigos da comunidade. Aqui no Brasil, há praticamente 15 anos, nós temos o chamado Allo de Antares, que é a cidade de São Paulo, o Grande ABCD e arredores, e o Allo de Amantiqueira, que corresponde à Serra da Mantiqueira em toda a sua extensão, e cidades adjuntas, cidades próximas. E agora os halos, né? Halo quer dizer radiância, né? Aura, porque é um lugar onde tem muita atividade da comunidade Na Serra da vampírica. Mantiqueira, ali, Serra da sul de Mantiqueira. Minas. Isso, lá mesmo. Lá, Olha. inclusive, fica a sede do Círculo Strigoi, o Solo Sagrado Strigoi, que é uma propriedade minha, onde há muito e muito tempo eu estabeleci como o meu chão mágico, o meu solo mágico, onde os integrantes mais antigos do círculo e do regimento interno realizam diversos ritos, é onde a gente realiza nossas ascensões, os principais juramentos, as celebrações e rituais mais poderosos da gente. E eu A Vamp imagino que Tower, seja um lugar maravilhoso, porque Serra sim, da Mantiqueira uma é. delícia. 5 quilômetros da cidade mais próxima, no alto de uma montanha, com um bosque de pinheiros e um de carvalhos próximo, maravilhoso. Putz. Amante que quer dizer montanhas que choram, né? Porque é uma montanha que tem muitas nascentes de água e bastante úmida, né? É um termo nativo de lá que a gente adotou em homenagem, uma forma de honrar Legal. essas espiritualidades que já estão aqui na América do Sul muito tempo antes do homem branco chegar, propriamente dito. Só para a gente encerrar a parte de Claro, Codex Strigoi. introdução Sim. à cosmovisão Sim, vampírica, se você sente que tudo isso é para você, ou sente uma curiosidade indelével e quer isso, e já entendeu que isso não tem nada a ver com encosto, com obsessão, com parasitismo ou parasitase energética, e não tem nada a ver com gente tóxica, aquelas pessoas que intoxicam o ambiente com ansiedade ou até mesmo mau caratismo exacerbado, e Cosmovisão Vampírica nunca teve nada a ver com isso, né? Quem escreveu essas besteiras e tentou usar o nome de vampiro para isso foram psicólogos e psicanalistas frustrados no final da década de 90 que queriam vender livro de como detectar pessoas problemáticas ao seu redor. Então, aí há muita confusão nesse tema de vampiro psíquico, parasitismo psíquico, e não, isso não tem nada a ver com a gente, não gostamos de parasitas, para começar, né? ok. Não vamos misturar esses trem desses psicólogos malucos que fica mais arrumando desculpa pros defeitos delas mesmas ou deles mesmos. Deixa isso separado, que eu acho que todo mundo entendeu que não tem nada a ver. Explica pra gente o que é o Codex Strigoi. O cara vai entrar lá no site da Rede Vamp, vai ter lá o Círculo de Strigoi e vai solicitar esse livro para começar a entrar e entender o que é a cosmovisão vampírica. Me explica como é que funciona a cosmovisão vampírica no Círculo de Strigoi, o que é o Codex de Strigoi, como é que funciona toda a parte iniciática disso daí. Tá, bom, supondo que você tenha sentido atração e tudo isso que a gente venha conversando aqui lhe despertou sentido, uma batida de coração diferente, uma vontade muito grande de fazer parte, você acessa no redevamp.com o site, o blog da Cosmovisão Vampírica, ou o site mesmo do Círculo Strigoi, que está lá, conta muito da nossa história, das nossas práticas, lá tem bastante artigos que dá para a pessoa se situar, entender melhor tudo isso, e se ela sentir que ela quer mais, tem sede de mais, ela pode solicitar fazer parte do Círculo Strigoi. Para isso ela preenche um formulário de inscrição e, supondo que esse formulário seja aprovado, a pessoa vai poder adquirir o seu primeiro livro de treinamento na Cosmovisão Vampírica, que é no Círculo Strigoi, naturalmente, que é o Codex Strigoi. Um belo livro capa dura, escrito por mim, editado pela Arquigraph, onde ela vai ter acesso aos conhecimentos mais basais, fundamentais e primeiros, do tipo tem que saber, tem que dominar, e também vai receber uma monografia que ela vai poder preencher para realizar exercícios, práticas, estudos e explorar e ampliar o domínio dela sobre si, expressar melhor sua presença de espírito
e principalmente se desenvolver dentro da cosmovisão vampírica. Sendo bem sucedida, ela vai poder adquirir o Codex Strigoi Volume 2, mais uma monografia para ela estudar, exercícios a serem praticados. Serão 7 livros. Serão 7 livros no grau de neófito, 4 deles já foram publicados aqui no Brasil, faltam mais 3, mas até os primeiros meses de 2019 estarão todos lançados. Legal. A gente trabalha duro nesse sentido. E basicamente é assim que se dá a entrada no Círculo Strigoi e o desenvolvimento. Posso estar É falando... solitário no começo. Era isso que eu ia É comentar. solitário no começo, mas agora, a partir do segundo semestre de 2018, nós vamos começar a realizar encontros e grupos de estudos para reunir todos os leitores e aproximar eles mais de toda a parte ritualística, ajudar a sanar dúvidas, suscitar mais questões, mais perguntas, estimular mais o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A gente já faz algo parecido, só que anualmente, lá na Convenção das Bruxas, em Paranapiacaba, com o rito anual, que eu realizo lá desde 2007. É um dos grandes pontos de encontros de vampiros. Um evento maravilhoso também, adoro, adoro. Eu também. Eu quero pôr a minha opinião Claro. de quem está de fora vendo isso daqui. Pelo papo que a gente anda batendo, eu entendi que essa jornada solitária, que é isso, pelo menos o grau de neófito é uma jornada solitária, onde a pessoa vai ganhar um autocontrole, vai ganhar o que ela sai ganhando da leitura e de preencher esses exercícios é um domínio sobre ela mesma. É isso? Isso. Eu diria que imortalidade, no sentido menos simbólico possível, é você abrir os olhos todos os dias e eu estou aqui. Como eu vou criar hoje um dia com mais liberdade, com mais prosperidade, com mais força, mais próximo das minhas dimensões, das minhas ideias, daquilo que é transparente para mim. É isso que a gente vai trabalhar ao longo desses 7 livros. Eu vou colocar do exemplo que eu já falei aqui da festa, a serenidade das pessoas. Provavelmente elas já passaram por esse... Não todas, óbvio. Muitos lá, tá? sim. Não todas, mas mesmo aquelas que não passaram, é o exemplo que eu havia dito. Ela está num meio onde as pessoas são serenas. E hoje, talvez seja o momento conturbado da minha vida que eu penso na serenidade como uma grande virtude e que me surpreendeu lá na festa. E eu acho que faz parte dessa autodescoberta, tá? Essa jornada que você está falando aqui. Só pelo papo que a gente bateu, eu acho que a pessoa tem muito a ganhar nisso. Ser uma pessoa melhor consigo mesmo, você acaba se tornando uma pessoa melhor com o próximo, com os outros. Ou seja, é uma filosofia muito bacana, é um modo de se entender que acaba espalhando uma serenidade. Bem legal. Quer falar mais alguma coisa sobre o círculo ou você quer deixar para o pessoal entrar em contato contigo? Sobre o círculo, é uma sociedade discreta que retém e traz pessoas muito especiais, pessoas que eu chamo de família. Hoje em dia se tornaram uma família estendida. Legal. É uma irmandade para homens, para mulheres, transparentes, com um olhar transparente diante daquilo que faz bem, que leva eles a prosperarem, a realizarem a sua verdadeira vontade nesse selvagem jardim. Muito bom. Bom, Laudia, agora vamos falar da festa. Da festa. Da Carmila. Noite que, de gala sombria. para mim foi uma festa, mas Foi uma para a festa. comunidade foi muito mais que isso, pelo Foi. que eu entendi. Sim. E pelo que a gente estava conversando aqui fora da câmera, eu entendi errado. Eu vou colocar a minha visão, tá? Aí depois você me explica. Eu vou colocar a visão pro pessoal. Pessoal que estava lá, vocês vão me bater na rua, porque foi como eu entendi. Eu gosto de jogar muito limpo. Houve uma coroação. Uma coroação, foi coroado um rei e uma rainha. Onde eu entendi que eles tinha sido criado uma corte brasileira e que o Lorde A e a Chendra tinham sido coroados rei
e rainha dessa corte brasileira. Isso foi o que eu entendi ali de trás do balcão vendendo cerveja, tá? É óbvio que a cerveja sempre, né, embaça sempre um pouquinho as coisas, mas eu queria agora entender realmente o que aconteceu lá, Lorde A. Eu sei que, fora a festa, que foi muito legal, eu quero entender aquela parte ritual que aconteceu lá, o que realmente aconteceu. Ok. Bom, primeiro que aquele rito que aconteceu ali foi uma surpresa para mim e para Chendra. E nós éramos os produtores. A gente recebeu a visita do delegado internacional da Sahasra, o Warlock, o Walter Warlock Sahasra. Ele é com o marido, né, consorte da Goddess Rosemary, a grande matriarca e fundadora. E ele veio para cá, entre outras coisas da missão diplomática que ele trouxe, ele também veio com um objetivo que foi escondido da gente até a última hora. E, para nossa surpresa, a nossa corte brasileira, os integrantes do regimento interno do Círculo Strigoi, participaram dessa alegre e sucinta conspiração. Então você nem ficou sabendo, o próprio círculo seu te omitiu Eles aquilo. omitiram. A gente foi informado a gente foi informado na manhã do sábado que haveria um momento importante da festa que aconteceria no salão de baile, que tomaria cerca de 20 e poucos minutos. Era uma ocasião muito especial, uma homenagem que iria acontecer, que estava sendo organizada secretamente por eles, e não contaram para a gente muito mais do que isso. E como o delegado da dinastia estava aqui, tinha trazido essa ordem expressa da grande matriarca, nós fizemos a única coisa aceitável, correta e educada. Tá, muito bem, perfeitamente. Se é da vontade dela, acatemos, obedecemos. Então, nos chamaram lá antes do negócio, a gente viu toda a movimentação deles após o jantar no Carmila. E, bom, aí eles fizeram um ritual, levaram os tambores xamânicos usados no círculo, capas, adereços, armas mágicas, mandaram descer um trono, 2 tronos, né, ali que subiram no palco. Eu vou ver se eu arrumo imagens para colocar aqui pra gente. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito nisso para você. E bem, então assim deram as instruções, não, então vamos celebrar isso ali, você e a Chendra nos acompanham e subam no palco depois a gente fazer os discursos e as falas iniciais. A Chendra segurou minha mão e disse, amado, o que está acontecendo? O que vai acontecer ali? Eu olhei para ela, dei um beijo nela e disse, não sei o que nos espera. Vamos sentar e curtir a viagem. Vamos sentar no carrinho da montanha-russa e curtir a viagem. Bom, eles pararam a pista e, bem, fizeram aquela abertura épica, nós subimos, sentamos nos tronos que haviam nos sido destinados e, bem, o Walter e o Frater Vincent pegaram os microfones e aí a gente soube o que estava acontecendo ali e foi impactante, foi inesperado. Estávamos recebendo a investidura de rei e de rainha, mas não de Amantíquer e Antares, não do contexto brasileiro, da comunidade Vamp brasileira. Foi o que eu entendi, eu estava errado. Exato! Nós estávamos sendo investidos e nomeados como o primeiro rei e a Chendra como a primeira rainha da dinastia Sahasra. Era um título mundial, um título mundial. É a primeira vez que é estabelecido esse grau de hierarquia na Sahasra. Então é um título que está logo abaixo da grande matriarca e do conselho interno dela. É o título que responde a todos os integrantes da dinastia Sahasra no mundo inteiro. Uma bela responsabilidade vocês receberam, hein? Sim, até assim, grandiosa, porque para mim, eu já ocupava o título de príncipe, que era um título que já existia há quase 4 décadas na Sahasra. O meu antecessor ocupou o título por quase 30 e tantos anos. Ele deixou já com uma idade mais avançada, está na casa dos 70 e poucos anos,
porque ele sentiu que já tinha contribuído o suficiente enquanto príncipe, e agora ele queria se dedicar às coisas da terceira idade, à família e à família dele, né? Era algo importante para ele nesse momento. Então eu assumi como príncipe há 2 anos atrás. Então, tecnicamente, eu era a figura masculina, ocupava o título masculino mais elevado da dinastia. Foi algo de bastante responsabilidade. Pensa, você é responsável por todos os integrantes masculinos de uma dinastia vampírica em todo o mundo. E só para lembrar, é matriarco isso, né? Exato, É sempre exato. o feminino que manda. Exato. Essa é a parte principal da cosmovisão vampírica, né? É o feminino que manda. É uma grande matriarca, que é a Goddess Rosemary. Há um conselho interno com outras 2 mulheres. Então quem realmente tem a maior responsabilidade é a Chandra. Sim, a Chandra é a rainha. A Legal, Chandra ocupa legal. o título de rainha. E ela mesma está agora se preparando, entendendo esse novo grau dessa caminhada dela dentro do Círculo Strigoi, dentro da dinastia Sarrasra. É um novo ponto no horizonte que ela chegou e um terreno desconhecido, uma matéria-prima imensa à frente dela para ela tomar as melhores escolhas disso tudo. Ela conta comigo para assessorá-la nesse processo, com a grande matriarca, com mulheres fantásticas que integram a dinastia Sarrasra no Brasil e no exterior. É algo verdadeiramente grande, é algo para uma espiritualidade que se estabeleceu no Brasil há 15 anos atrás. Termos chegar, não vou nem dizer que é pela primeira vez que a América do Sul e brasileiros alcançaram um grau tão elevado na história, mas dentro do contexto da espiritualidade vampírica em todo mundo, é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que Sarrasra, nos seus quase 50 anos, tem um rei e uma rainha, um casal sendo investido, preparado para se responsabilizar, para liderar espiritualmente cerca de mais de 400, quase 500 vampiros e vampiras em todo o mundo. Só aqui no Brasil são pelo menos, se a gente contar todos os leitores, só os leitores do Codex Strigoi e integrantes do Círculo Strigoi são pelo menos 180. É bastante gente. É muita gente, é um potencial humano fantástico, é um privilégio, é uma oportunidade de fazermos muita coisa boa por esse selvagem jardim, de irradiarmos algo de bom na vida das pessoas ligadas a gente. Vocês já fazem algumas coisas de boa. Aquela campanha de doar sangue no Dia do Vampiro é maravilhosa. Assim. Conseguimos, com essa raça, conseguimos levá-la para o Canadá, para várias cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, até mesmo na Suécia. Isso é tivemos muito doadores legal. só esse ano. Quantos? Não, tivemos doadores só esse ano. A gente conseguiu uma expansão para a ideia do Dia dos Vampiros, uma expansão mundial como nunca havia acontecido nos 17 anos da campanha. Eu acho que esse Foi tipo magnífico. de campanha quebra de preconceito. Eu vi algumas imagens que você postou, pessoal com cartaz, acho que era na Paulista, Dia do Vampiro, sim. vamos doar sangue. Quebra de preconceito para o pessoal olhar com outros olhos, para cair com aquele estigma que até a gente falou aqui do vampiro que suga energia, que suga sangue, e que não é nada disso. É uma espiritualidade diferente onde vocês estão querendo a melhoria do comum, melhoria do mundo que a gente vive. Porque tudo isso dentro do trabalho interno, aquela jornada solitária que a gente falou, onde você melhora e vai criando reflexo, e o reflexo vai se espalhando pela comunidade. E agora você como rei e rainha, você como rei e a Chandra como rainha, a Chandra vai ter uma responsabilidade bem legal. Você vai ser somente um fantoche da matriarca, da rainha Chandra. Eu não quero entrar na intimidade, mas... eu espero que vocês consigam levar mais coisas desse tipo. Eu acho que deve-se trazer mais coisa para a comunidade, para trazer Shiva mais... não seria nada sem Parvati, né?
E Parvati precisava de Shiva para se tornar Kali e salvar todos da grande ilusão, né? Sim, a gente precisa. As Shaktis, sempre as Shaktas, são sempre um tema importante em espiritualidade. Na realidade, assim, eu acredito muito nos binômios, né? Aham. Que se completam. Sim. É necessário, mas a gente tem que amolar um pouquinho, né? A gente tem que Claro. se divertir. Tem que se completar, sem Sim. dúvida. Um sem o outro. O que seria o yin sem o yang? É bem Sol e por aí. lua, né, na tradição Sol e lua, ocidental. e aí vai. Mas voltando, vocês têm que fazer mais campanhas dessa para desmistificar e trazer mais gente. Porque do jeito que eu enxergo e nessas últimas semanas, com tudo isso que eu observei, eu aprendi muito mesmo sobre o que é a cosmologia vampírica, sobre a comunidade, e isso vai quebrando barreiras. E vão quebrando barreiras, mais pessoas vão participando, o movimento vai crescendo, um movimento sereno, discreto, elegante, intelectual, que eu acho que só artístico. É só a arte para a gente lidar com os demônios interiores Sem e dúvida. aqueles sufocamentos. Sem dúvida, Né? Só sem por meio dúvida. da arte, do simbólico, que você consegue transformar isso em uma potência útil. Né? Sem dúvida. E espalhar bondade, que eu acho que falta muito isso. Serenidade, falta muito isso ao nosso redor. Gentileza. Gentileza, Tem exatamente. uma palavra japonesa que eu não vou nem me arriscar a tentar repeti-la, mas teve um livro daquele filósofo, acho que é o Clovis, né? Que é um livro recente dele que ele fala sobre essa empatia, se colocar no lugar do outro, a ponto de ambos poderem conviver, mas você saber quais são as suas medidas e o até onde você pode ir e a pessoa lhe ser recíproca. Não conhecia. Sim, eu Não conhecia. eu não lembro agora a palavra, mas a gente tem isso implícito na cosmovisão vampírica quando a gente fala na mítica da Era do Ouro, né? A gente tem um certo anarquismo ontológico também nisso tudo, que é as pessoas acharem suas medidas, acharem suas dimensões, se equilibrarem, principalmente aprenderem a meditar. Eu acho meditação uma prática indispensável, porque gente que está harmonizada consigo, está equilibrada, conhece as suas medidas, torna-se uma bênção no mundo e não um problema. Como esses que a gente convive, como essas coisas que a gente vê no mundo vulgar, né? Eu tento evitar entrar e falar mal dos outros, principalmente da política nacional. Eu juro, eu me seguro, gente, ainda mais nessa época. Todo mundo tem a sua opinião, a minha opinião não interessa a ninguém, por isso eu fico com ela para mim mesmo. Bom, mas enfim. O legal do Dia dos Vampiros é que quando você doa sangue, você faz uma diferença efetiva na vida de Sim. até 4 pessoas. Sim. Eu gosto disso, não importa o textão que você escreve no Facebook, não importa o quanto, eu vou espezinhar, eu vou mostrar, as pessoas como eu têm que me ouvirem, têm que me lerem, têm que me engolirem. Não, você está sendo grosso, você está sendo grossa, você está sendo estúpido, você está sendo retardado. Quando você vai doar sangue, você salva a vida de 4 pessoas. 4 pessoas é muito vago, então pense assim, olha, pode ser o tio, a tia de alguém, o primo, a prima, o marido, a esposa, o amigo, a pessoa amada. E assim, aquela família que você nunca vai ver na sua vida vai ter um sorriso de pelo menos, puxa, essa pessoa vai ter mais um pouco de tempo. Puxa, foi diferente pra gente. Isso não tem preço. O Dia dos Vampiros é uma criação da Liz Vamp, né, cineasta, atriz, escritora, a Liz Marins, que é filha do Mujica Marins, na vida real, e filha também do personagem, que é dele, né, o famoso Zé do Caixão. Ela é a Liz Vamp, uma pessoa fantástica. Você conheceu ele? Sim. Eu queria apertar a mão dele, cara. Cara fantástico. E é legal que o Dia dos Vampiros é lei na cidade de São Paulo desde 2003. Foi uma conquista da Liz, né? Ela que criou essa campanha e desenvolveu. Eu me juntei a ela já há quase 17 anos como assessor, patrocinador, aliado. Eu gosto do Dia dos Vampiros. O Dia dos Vampiros é uma coisa fundamental. A gente junto está conseguindo levar essa campanha, as ideias, as bandeiras dela, que é a doação de sangue, combate ao preconceito em todas as suas expressões, incentiva a arte e a diversidade cultural em todas as suas expressões. Então não é só uma coisa vampírica. A gente acredita que essas 3 coisas fazem a diferença para o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Rei Axikersos, você quer deixar uma mensagem para o pessoal? Convites?
vamos usar esse tempo, fica à vontade. Olha, convites. Eu acho que todo mundo deveria sempre ir de encontro ao desconhecido. Deveria rumar sempre para o canto mais escuro da floresta e se arriscar mais, se aventurar mais. Descobrir o que você carrega em você, o que é seu e aquilo que foi ensinado ou que se espera que você seja. Você deveria encontrar essa diferença e deveria honrar o que é seu, o que está nas suas dimensões, o que está nas suas medidas, o que te é transparente. Sejam bravos, sejam ousados, destemidos, bravas, ousadas, destemidas. Os deuses, as deusas e os nomes que vocês quiserem dar têm planos para vocês e talvez vocês sejam essa expressão direta de tudo isso. Aprendam que se apaixonar, se amar, amar, não está em um terceiro. A quantidade, a intensidade, a força não está em uma terceira pessoa. Está na sua capacidade de irradiar, de viver esse amor. Viva. Viva. Não tenha medo do que é seu. Tenha medo de ver o mundo pelas maneiras como disseram, esperam ou ainda querem que você tenha. Deixe toda essa merda de lado. Seja você. Viva pelas suas medidas. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso mandar para aqueles de coração e espírito indomado que ainda estão por aí, que estão assistindo a gente até o final. Eu não vou nem falar nada, pessoal. Só quero agradecer aqui ao Lorde A por ceder esse tempo pra gente. E, pessoal, obrigado, Lorde A. Obrigado, cara. Tamo junto. Eu Vamos quero ter fazer mais uma Mestre outra. das Poções nos nossos eventos? Sim, não tenha dúvida. Que Não bom. tenha E dúvida. vocês acessem também redvamp.com, venham nos nossos eventos, conheçam os livros e venham se aventurar na comunidade vampírica do Brasil. Garanto que serão muito bem recebidos. Beijo, pessoal. Até a próxima.